Há lugares que deveriam permanecer enterrados para sempre. Mas a água não é um túmulo silencioso. Debaixo dela, há histórias que insistem em ser ouvidas e gritos que continuam a ecoar entre as ruínas encharcadas de uma cidade que nunca aceitou sua morte. Estes são relatos de pessoas que estiveram perto demais da cidade submersa de Aran e sobreviveram, ao menos por fora. Primeiro relato: o mergulhador da expedição proibida. Arquivo confidencial. Outubro de 1992. Lago Aram, Nova Escócia. Transcrição fiel do diário de Nathan Cole. Última entrada antes do desaparecimento. O fundo não esquece. Foi isso que o velho do cais me disse no primeiro dia, quando desci do barco da equipe arqueológica. Eu ri. Claro que ri. Era só um velho supersticioso. Mas depois, aquela frase virou um sussurro constante na minha cabeça, como se a própria água a repetisse cada vez que eu mergulhava. Fui chamado como consultor técnico para uma expedição financiada por uma universidade que preferiu não se identificar nos documentos. O local era o Lago Aram, um reservatório artificial formado após a construção de uma represa nos anos 1940. Mas o que poucos sabiam era que sob suas águas jaziam os restos da antiga cidade de Aram, inundada de forma forçada após um acidente inexplicável durante a construção da barragem. Uma vila inteira submersa, com casas, ruas e até uma igreja. Todos deixados para trás, como se a cidade tivesse sido evacuada em pânico. Mas ninguém falava disso. Os registros foram perdidos. Os mapas foram reescritos e o nome Aram desapareceu dos documentos oficiais. Exceto de um: o meu contrato, primeiro dia de mergulho. O silêncio azul, a primeira descida foi tranquila. Usei o traje completo com sistema de comunicação e câmera acoplada. A visibilidade era mediana, mas o que mais me impressionou foi o silêncio. Silêncio absoluto. Mesmo com os meus próprios sons, o batimento no peito, o ar sendo liberado, havia uma sensação de vazio, como se eu estivesse isolado em outro plano. Era como se a água ali tivesse mais densidade, mais espessura e mais memória. Ao alcançar os primeiros 5 metros, comecei a ver as formas, telhados despontando entre as algas, postes tombados como lápides tortas e janelas escuras que pareciam olhar de volta. Eu desci até 20 metros e me aproximei do que parecia ser uma escola. Os móveis ainda estavam lá. A ferrugem tinha comido metade da estrutura, mas os quadros negros estavam marcados com riscos, como se mãos tivessem passado neles há pouco tempo. Vi uma cadeira infantil virada no canto. Eu a filmei. Na imagem, havia algo ao fundo da sala, no escuro. Só vi depois quando revisei a gravação. Uma silhueta curvada atrás da porta. Achei que era reflexo, um jogo de luz, mas hoje sei que não era. Do dia, as vozes na frequência. Na segunda descida, a equipe ficou na superfície. Apenas eu e o supervisor técnico mantínhamos contato por rádio. Comecei a ouvir interferência assim que passei dos 10 metros. Não era estática comum. Era um som como crianças chorando, abafadas como se estivessem dentro da água, mas chorando com os pulmões cheios. Pedi para repetir a mensagem de apoio, mas a voz no rádio dizia: "Você está ouvindo?" "Eles ainda gritam", respondi irritado, achando que era uma brincadeira. Mas o técnico do outro lado respondeu em choque: "Eu não falei nada, Nathan. Você está ouvindo vozes aí embaixo?" A transmissão caiu em seguida. Fiquei sozinho. Me aproximei de uma rua submersa. As casas tinham portas abertas, janelas escancaradas. Uma delas parecia limpa, sem musgo, como se alguém ainda morasse. Lá! Me aproximei. Foi quando ouvi batidas. 3 batidas secas. Como se alguém estivesse dentro da casa me chamando. Me virei. Nada. Mas uma sombra passou pela janela. Teiro dia. O olhar submerso fiz a última descida sozinho. Ninguém da equipe queria mais se aproximar. Um dos arqueólogos teve um surto na madrugada, gritando que ouviu risadas do fundo da água. A universidade suspendeu a expedição, mas eu queria descer mais uma vez. Eu precisava ver. Na última casa da vila, vi uma mulher. Ela estava dentro, parada no centro da sala.
Vestia trapos brancos flutuando ao redor do corpo como um véu rasgado. Seus cabelos se espalhavam como algas negras, presos em correntes invisíveis. Mas o pior eram os olhos, abertos, fixos, e com lágrimas vermelhas descendo, mesmo ali, no fundo do lago. Ela me olhava, não moveu os lábios, não se mexeu. Mas eu a ouvi. Dentro da minha mente, ouvi um lamento antigo. Palavras que eu não conhecia, mas que entendi. Ela chorava por filhos que morreram afogados, pelos pais que foram selados em casas enquanto a represa se formava. Ela gritava, mas o grito era um eco dentro de mim, um desespero que invadiu meu corpo e me fez querer arrancar o próprio regulador da boca para gritar junto. Voltei à superfície, mas trouxe os gritos comigo, última entrada no diário. Eu não durmo, não como. Quando fecho os olhos, estou de volta lá embaixo. Vejo os postes afundados, os corpos sem pele flutuando entre os escombros. Eles não morreram, não da forma comum. Eles foram afogados vivos, presos, esquecidos, selados como oferenda. A cidade foi sacrificada para a represa funcionar e agora eles chamam por mim. Ouço o nome deles no ralo do banheiro, no zumbido do ventilador, no espelho molhado da manhã. Eles me escolheram para contar, e eu vou voltar para eles. Nathan Cole desapareceu 3 dias depois. Seu equipamento foi encontrado na margem do lago. O traje estava seco, mas havia algas, presas à carne dos pulsos e olhos dilatados, como se tivesse mergulhado sem nunca sair. Segundo relato, a menina que falava com os mortos da Água Arquivo, retirado do diário de Missy Waller, fevereiro de 1951, recuperado pela neta durante limpeza de um sótão em Halifax, Canadá. As pessoas dizem que a cidade sumiu, mas elas não sabem, ela só afundou. E algumas pessoas lá embaixo ainda falam, principalmente comigo. Missy Waller, 11 anos, introdução do diário. Mamãe sempre me diz para não escrever o que sonho, mas hoje foi diferente. Eu sei que não foi sonho. Eu estava acordada. A janela estava aberta e eu ouvi o lago chamando meu nome. O lago que agora cobre Aram. Missy Waller tinha apenas 11 anos quando a cidade de Aram foi inundada. Era filha de um dos engenheiros responsáveis pela construção da represa. A família dela foi uma das primeiras a se mudar para as novas casas construídas às margens do lago recém-formado, num bairro batizado de Nova Aram. Uma tentativa vazia de apagar a vila antiga do mapa. Mas Missy não esqueceu. Ela lembrava de onde morava, da escola, da velha igreja com o sino torto, do parque que ficava onde agora havia só água. E ela dizia com frequência perturbadora que ouvia seus antigos vizinhos conversando com ela debaixo da água. O começo, dos sussurros. O que me acordou foi o som da minha boneca falando, não com a voz dela, mas com a da senhora Avery, a professora da escola. Ela me disse para ir até a margem, perto da árvore seca. Ela disse que queria me mostrar o que restou da sala de aula. Numa noite fria de fevereiro, Missy saiu de casa, descalça. Caminhou até o lago como se guiada. A lua refletia no espelho d'água. Ela ficou parada por vários minutos olhando. Depois, ajoelhou-se e começou a sussurrar com alguém invisível. A mãe encontrou a menina lá, completamente molhada até a cintura, conversando com algo que não estava à vista. Quando perguntada, Missy disse: "É a Sophie. Ela ainda está lá embaixo. Ela brinca na escola submersa." Sophie havia sido sua colega de classe. Tinha morrido afogada durante os primeiros testes da represa, quando um dos canais rompeu inesperadamente. Seu corpo nunca foi encontrado. Os desenhos proibidos. A partir daquela noite, Missy começou a desenhar. E não eram desenhos infantis. Eram mapas detalhados da cidade submersa, cômodos de casas afundadas, retratos de pessoas deformadas pela água, mas com olhos vivos, olhos que olhavam de volta. Uma de suas ilustrações mostrava uma igreja submersa, com fiéis ainda sentados encostados nos bancos, com as bocas abertas,
como se gritassem dentro da água. Havia marcas de unhas nas portas, em todos os desenhos. As janelas estavam sempre quebradas para fora, como se alguém quisesse sair e não entrar. A mãe, aterrorizada, queimou metade dos papéis, mas Missy continuava desenhando, escondendo-os debaixo das tábuas do quarto. A queda no lago, eles. Me chamam só à noite, só quando o lago está liso como vidro. Eles dizem que querem brincar, que está escuro lá embaixo e eles ficam com frio, e que a água não deixa eles esquecerem como foi morrer. Missy desapareceu no dia 12 de março de 1951. Seu pai havia saído para trabalhar. A mãe dormia no sofá. A janela do quarto estava aberta. A casa estava silenciosa. Na manhã seguinte, encontraram pegadas descalças na terra úmida indo até a margem do lago, mas não voltando. No lugar onde as pegadas terminavam, havia uma boneca. Dentro dela, enrolado em tecido plástico, havia um papel com letras quase apagadas pela umidade. Dizia: "Eu fui para brincar com a Sophie. A escola tá linda agora. Tá tudo em silêncio." E os gritos viraram música. O relato da enfermeira, 1978 anos depois, já nos anos 70, uma enfermeira de um hospital psiquiátrico afirmou que uma mulher de meia idade havia sido internada em estado de choque, encontrada nas margens do lago Aram. Ela estava desnutrida, com os pés enegrecidos pela exposição, e dizia que se chamava Missy Waller, mas não havia sinais de envelhecimento compatível com os anos passados. A mulher parecia ter no máximo 20 anos e repetia o tempo inteiro a mesma frase: "Eles ainda brincam lá embaixo, mas agora eles querem mais gente." 2 dias depois, a paciente fugiu do hospital. Nunca mais foi vista. Um grupo de mergulhadores que explorava a área nos anos 90 relatou ter encontrado uma escola submersa que parecia não estar registrada nas plantas. Da vila, dentro, carteiras ainda alinhadas, um quadro negro intacto e, mais perturbador, desenhos infantis colados nas paredes internas com pedaços de unha cravadas. Um dos mergulhadores jurou ter ouvido uma risada abafada vinda da direção da biblioteca submersa. Ele saiu da água gritando. Morreu afogado dias depois, na banheira de casa. Terceiro relato. O sininho da capela que toca à meia-noite. Carta do padre Emílio Navarro, enviada ao Vaticano, outubro de 1956. Documento classificado, resgatado por um pesquisador em 1998. O sino toca, Eminência. Toca com clareza. E não há campanário. Não há ninguém puxando a corda. E mesmo assim ele ressoa. Toda noite. Exatamente à meia-noite. Padre Emílio Navarro, último sacerdote da paróquia de São Clemente, Aram, 1956-A. Fé que afundou a capela de São Clemente foi a última estrutura da vila de Aram a ser evacuada antes da inundação. Os moradores se recusavam a deixar o local enquanto a torre da igreja ainda estivesse de pé. Diziam que o sino do campanário era a voz de Deus no fim do mundo, e que enquanto ele soasse, Aram ainda estava viva. No dia em que a água da represa engoliu a base da igreja, Padre Emílio permaneceu dentro da capela, com o sino soando sem parar, puxado por suas mãos trêmulas, até que a torre foi engolida por completo. Pelos registros, ele sobreviveu e foi transferido para um mosteiro distante. Mas em 1956, 6 anos depois, ele enviaria uma carta com conteúdo tão perturbador que o Vaticano a lacrou imediatamente. Excerto da carta. Retornei à margem do lago Aram. Vim para rezar pelos mortos. Mas naquela noite, quando o relógio marcou 12, o sino da capela, e agora submersa, voltou a tocar. 3 badaladas, fortes, metálicas, claras, e então o silêncio absoluto. Mas não o silêncio de paz, um silêncio espesso, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Padre Emílio passou a documentar os toques que ocorriam todas as noites, sempre à meia-noite. Ele dizia que o sino seguia uma ordem, um número diferente de badaladas a cada noite. Às vezes 3, outras vezes 12. Certa vez, 100.
Foi quando ele percebeu que as badaladas correspondiam ao número de mortos afogados durante a inundação. Ou como ele mesmo escreveu, é como se o sino estivesse contando, um por um, os que ainda não foram encontrados. Testemunhas na margem em 1957, 3 pescadores noturnos afirmaram ter ouvido o sino também. Um deles, Ernesto Munhoz, relatou que a água ao redor do barco vibrou como uma garganta gigante e que o som não vinha de cima, mas de dentro da água. O terceiro pescador, Antônio Salcedo, nunca mais foi visto após aquela noite. O barco dele foi encontrado à deriva, girando em círculos no centro do lago. O colete salva-vidas ainda estava a bordo, mas havia algo mais. Marcas de mãos na madeira da borda, viradas para dentro, como se alguém tivesse tentado subir do fundo, e não o contrário. A visão na vitral negro Padre Emílio, em uma de suas últimas anotações, afirma ter sonhado com a capela intacta, mas invertida, como se estivesse no fundo do lago, de cabeça para baixo. No sonho, ele caminhava por um corredor de água espessa, e as paredes da igreja eram feitas de carne. O altar era um poço negro sem fundo, e o sino tocava por dentro dele. Mas o mais perturbador foi o vitral. Onde antes havia uma imagem de São Clemente, agora havia uma figura encapuzada com o rosto coberto por algas. No lugar dos olhos, 2 sinos minúsculos, pendendo por nervos como cordões. Na última linha de sua carta, o padre escreveu: "Se eu morrer esta noite, saiba que fui chamado pelo sino. Ele toca para os que escutam." Padre Emílio desapareceu da cela de seu monastério em 1957. A única pista deixada para trás foi uma bacia com água, escura e borbulhante como piche, e uma corda fina ao lado, como a de um pequeno sino. Epílogo. O sino ainda toca moradores. Locais até hoje evitam a margem do lago à meia-noite. Alguns dizem que, se você permanecer em silêncio absoluto naquele horário, ouvirá o som do sino viajando pela água. Outros dizem que, se olhar diretamente para o centro do lago nesse instante, verá o reflexo de uma torre, mas que não há torre ali. Um grupo de estudantes fez isso em 2006. Gravaram o som do sino, postaram o vídeo. No dia seguinte, o vídeo estava corrompido. O som havia sido substituído por uma sequência de ruídos metálicos, como se algo estivesse arranhando o vidro de dentro da câmera. 3 dos estudantes desapareceram em uma trilha uma semana depois. A última mensagem de texto enviada por um deles dizia: "O sino não toca só à meia-noite. Ele toca dentro da gente agora." Quarto relato: a escola debaixo d'água. Relato encontrado em um diário molhado dentro de uma garrafa recolhida na margem do Lago Aran em julho de 2003. Assinatura ilegível, presumivelmente de um mergulhador local. Eu só queria encontrar um relógio antigo, mas o tempo que encontrei lá embaixo, não passa, não morre, ele só fica repetindo, como uma lição que ninguém aprendeu. Fragmento inicial da Carta OS, Mergulhadores de Arandurante. Anos, aventureiros tentaram explorar o fundo do Lago Aram, à procura dos restos da cidade engolida. A maioria retornava com descrições vagas, estruturas deformadas, móveis apodrecidos, peças de cerâmica em lodo. Mas em 2003, um mergulhador, anônimo, descrito apenas como D, enviou um diário dentro de uma garrafa, resgatado na margem norte do lago. O diário detalha o que seria a única entrada conhecida na antiga escola municipal de Aram, localizada a aproximadamente 14 metros de profundidade, oculta sob uma densa camada de lodo e pedras. Mas o que Deu encontrou lá dentro desafia qualquer explicação. Dia 1. O corredor infinito. Entrei por uma janela lateral, ou o que sobrou dela. Tudo estava coberto por limo, mas as portas não estavam abertas, como se alguém as tivesse mantido assim. Segundo o relato, o corredor principal da escola parecia vivo. A água dentro do prédio estava mais quente que no resto do lago. Os relógios nas paredes ainda estavam presos em 10 e 42D,
Começou a ouvir sons abafados, batidas suaves, como se carteiras estivessem sendo arrastadas. E mais adiante, um sussurro indistinguível, vindo de dentro de uma sala de aula. Ele decidiu entrar. Dia 2. Os alunos sem olhos. Eu vi as cadeiras alinhadas, perfeitas, cadernos ainda abertos sobre algumas delas. Mas havia algo mais. Sombras, como vultos de crianças sentadas, silhuetas, e onde deveriam estar os olhos, só buracos negros. D. Descreve a visão de alunos imóveis, sentados de frente para um quadro negro que ainda tinha escrita em giz. Aula de hoje, silêncio. As sombras pareciam dissolver-se se olhadas diretamente, mas nos reflexos das janelas quebradas, elas estavam completas. Uma menina girava os dedos em espiral. Um garoto batia a cabeça contra a carteira. Um outro sorria sem lábios. D. não conseguiu sair da sala imediatamente. Ele afirma que a porta desapareceu. E o mais assustador, o nível da água dentro da sala começou a baixar, expondo o chão como se o lago se recusasse a tocá-la por dentro. DIA 3. A professora de máscara. Voltei. Não por coragem, mas porque sonhei com o quadro negro e com a palavra reprovado escrita com sangue. Eu precisava ver de novo. Na terceira expedição, D avistou uma figura alta ao final do corredor. Usava um vestido antigo e uma máscara, de pano costurada sobre o rosto, com duas aberturas verticais no lugar dos olhos. A mulher parecia corrigir provas invisíveis com uma pena enferrujada. D tentou se aproximar. A figura ergueu o braço e apontou para ele. No mesmo instante, todas as portas da escola se fecharam ao mesmo tempo, levantando uma onda de lama e bolhas podres. Senti minha cabeça explodir de pressão. Sangue saía do meu nariz. Mas o que me fez quase morrer de pavor foi o que ouvi dentro da água, o som de uma chamada sendo feita, voz de mulher, voz arrastada. Presente? Presente? Presente! E então ela chegou no meu nome, como sabia quem eu era. Dia 4. A saída que não existia ao tentar escapar. D afirma que a janela por onde entrou já não estava lá. As paredes se tornaram móveis, distorcendo o espaço como um labirinto. Ele só conseguiu sair ao seguir a risada de uma criança, que vinha do subsolo. Lá descobriu a antiga sala da diretoria, com uma mesa afundada e uma fita cassete flutuando. Ao reproduzir a fita mais tarde, ouviu sua própria respiração e sua própria voz dizendo: "Eu vou voltar, eu prometo." Mas ele nunca gravou aquilo. Nunca disse aquelas palavras. O diário termina com a seguinte anotação: "A escola ainda está lá, esperando, corrigindo, chamando, e aqueles que ela aprova saem, mas os reprovados ficam. E se você escutar uma chamada na beira do lago, não responda." Após esse episódio, novas tentativas de mergulho na região da escola foram abandonadas. Equipamentos falhavam, bússolas giravam, e um mergulhador relatou ter visto um quadro negro se mover sozinho, com palavras aparecendo sem mãos. A palavra: volte. Quinto relato: o Hospital Submerso de Aran Relato, extraído de um caderno velho encontrado por pescadores em 2005, à beira do Lago Aram. Assinatura ilegível. Possivelmente de um antigo funcionário do hospital. Sempre acreditei que as águas poderiam engolir os pecados, mas nunca pensei que elas poderiam manter a dor. Anotações finais de um enfermeiro de Aran, datadas de 1974, o hospital que nunca morreu. Lago Aran esconde muitos segredos, mas entre os mais perturbadores está a história de um hospital que se afundou durante uma noite de tempestade, em 1974. Oficialmente, o hospital foi fechado por questões administrativas, mas os locais dizem que o verdadeiro motivo foi algo mais sombrio. Dizia-se que o Hospital Geral de Aran era um lugar onde os pacientes nunca tinham alta, onde os médicos pareciam trabalhar mais com experimentação do que com cura. Quando o hospital afundou, ninguém foi encontrado, nenhuma explicação. Apenas o som de uma sirene de ambulância à distância. O relato do pescador que encontrou o caderno
fala sobre uma visita de exploração feita ao local, 10 anos depois, durante um mergulho. DIA 1. O encontro com a água escura. Logo que minha lanterna iluminou a primeira janela quebrada, o cheiro tomou conta. Não era só mofo, era uma mistura de carne velha e desinfetante. E o vidro rachado, como se alguém tivesse tentado sair e não tivesse conseguido. A primeira sala que D encontrou parecia um hall de emergência, com móveis flutuando e equipamentos médicos ainda intactos. O que chamou a atenção foram os espelhos quebrados e os monitores de cardíaco, ainda emitindo um bip constante, como se alguém estivesse sendo monitorado, mas ninguém estava lá. O mais perturbador foi a água escura que preenchia o prédio. Não era água cristalina, mas uma substância espessa que parecia engolir os reflexos das lâmpadas quebradas e das macas enferrujadas. À medida que me aprofundava, a água ficava mais densa, como se tivesse algo dentro dela, algo que não deveria estar ali. Dia 2. O pátio do sem-alma. Exploração levou D a um pátio submerso, onde as plantas aquáticas cobriam corpos que nunca haviam sido retirados. Os corredores estavam imersos, com baldes de sangue que flutuavam vagarosamente, enquanto homens e mulheres em macas pareciam estar em um coma eterno. Mas o mais impressionante foi quando D encontrou o bloco cirúrgico. Ali, ele descreve uma silhueta, em uma mesa de operação, com instrumentos cirúrgicos cravados nas costas, como se alguém tivesse tentado operar, mas sem sucesso. Ao olhar mais de perto, o paciente estava morrendo e renascendo a cada respiração, repetindo uma e outra vez. Era uma cena surreal, como se o tempo estivesse preso ali. A mesma agonia, a mesma dor, em um loop eterno. D jurou ouvir gritos abafados, vindo das paredes, como se o hospital tivesse murmúrios de antigas almas presas ali. DIA 3. O médico. De máscara em uma das salas mais profundas do hospital, D encontrou um médico de aparência grotesca, usando uma máscara antiga e segurando um termômetro quebrado. Ele estava parado diante de uma mesa de operações, e os monitores ao redor ainda emitiam ruídos. A máscara do médico estava quase completamente desintegrada, mas seus olhos pareciam vivos. E quando D se aproximou, ouviu uma voz, fraca, quase inaudível. Eles nunca vão embora. D registrou essas palavras, mas não teve coragem de permanecer por mais tempo. A sensação de ser observado o fez fugir da sala. O que estava naquele hospital não era apenas gente, era a própria dor, uma dor sem fim. Dia 4. A parede da Verdaded. Descreveu um último momento de sua exploração no hospital. Uma parede que se destacava de todas as outras. Quando ele tocou, a parede se abriu como uma porta. Do outro lado, encontrou uma sala cheia de documentos e diários médicos, todos escritos à mão, descrevendo experimentos indescritíveis. Mas o mais impressionante foi o que ele encontrou no final da sala, uma porta de ferro com um código de barras entalhado nela. Uma chave estava pendurada em uma corrente, mas ninguém sabia o que estava atrás da porta. O último trecho do caderno do pescador termina com: "Não posso mais descer. Eu vi a porta. Vi o que estava do outro lado, não posso esquecer." Após o mergulho, D nunca mais foi visto. Sua última mensagem foi encontrada por pescadores que seguiam o fluxo das águas do lago. A mensagem falava da dor e dos gritos, que ainda ecoavam sob as águas, e de como as almas do hospital ainda estavam presas ali, esperando para serem libertadas, ou para nunca mais serem esquecidas. Sexto relato. O Teatro dos Esqueletos. Relato encontrado em um diário de bordo de um explorador subaquático, datado de 1989, logo após o naufrágio de uma embarcação nas águas do Lago Aran. Assinado por R. Mitchell. Por mais que a água engula tudo ao seu redor, há algo que ela nunca consegue esconder: os gritos daquelas almas perdidas. E naquele teatro, eu ouvi a última performance deles. Trecho do diário de R. Mitchell, explorador subaquático à história. Começa com a descoberta de um antigo teatro submerso,
no fundo do Lago Aram. Há mais de 20 anos, o explorador subaquático R. Mitchell e sua equipe estavam em busca de relíquias submersas quando algo mais sinistro os levou a uma estrutura inesperada. Um teatro antigo que parecia intacto, mas coberto pela água. Mitchell descreveu a sensação de que algo os observava assim que entraram na estrutura. As cadeiras de veludo estavam impecáveis, mas com teias de aranha e um cheiro de mofo pesado. No palco, uma cortina vermelha estava meia aberta, como se algo estivesse prestes a ser revelado. No começo eu pensei que fosse uma maravilha, uma relíquia perdida, algo único. Mas logo percebi, aquele lugar estava guardando algo muito mais macabro. Na segunda noite de exploração, Mitchell e sua equipe desceram mais fundo na estrutura. Ao se aproximarem do palco, eles perceberam que as cadeiras estavam ocupadas por figuras esqueléticas. Mas o mais estranho era o fato de que as figuras não estavam apenas sentadas. Eles estavam ouvindo, aguardando o show começar. A luz fraca de lanternas revelou as sombras dançantes, mas o eco dos gritos que emanavam das paredes congeladas os deixou em choque. Eles estavam em um lugar onde os espectadores nunca haviam partido. Eles não eram figuras de ossos comuns. Seus olhos estavam fixos na escuridão. E o mais insano, eles estavam vestidos como se estivessem prontos para uma apresentação. A cortina no palco abriu lentamente, como se algo estivesse puxando-a. E foi então que eles viram os atores, figuras desfiguradas, com máscaras de porcelana quebradas, trajavam trajes de teatro antigos. Mas o mais aterrador era que eles estavam dançando e fazendo gestos como se estivessem em uma peça, mas não em movimento vivo. Eram marionetes, presas em um ciclo interminável de performance. O palco começou a brilhar com uma luz verde do fundo, e os atores dançavam em círculos, sem parar, como se o tempo fosse algo que havia sido quebrado naquele lugar. Em uma tentativa de entender o que estava acontecendo, Mitchell encontrou um velho livro de roteiros e partituras que estavam abandonados na primeira fileira de cadeiras. O livro, parcialmente molhado e deteriorado, estava escrito com símbolos estranhos. Quando ele o tocou, um sussurro surgiu da água, mais profundo e mais distante, como se o livro tivesse ativado algo. Eu estava começando a perceber que aquele teatro não era apenas um lugar de diversão, mas um lugar onde se faziam pactos. Pactos com coisas que nunca deveriam ser invocadas. Ao folhear as páginas do livro, Mitchell encontrou menções de um ritual de invocação que poderia trazer de volta o espírito do ator principal de uma peça mística, cujo fim nunca havia sido consumado. O nome desse ator era Oliver Kane, um homem de teatro que supostamente morreu em um incêndio, mas que seu espírito nunca foi encontrado. À medida que os membros da equipe começavam a sentir uma pressão crescente sobre eles, o som de um aplauso distante ecoou pelas águas. Mas era um aplauso estranho, não de fãs, mas de algo desesperado que desejava que o espetáculo continuasse sem fim. Eu sabia que nós tínhamos invocado algo. Eu senti sua presença. O teatro estava vivo, e ele queria mais daquelas almas presas. Conforme a equipe tentava subir à superfície, o teatro começou a se transformar. As figuras esqueléticas começaram a se mexer. As cadeiras balançaram sozinhas, e o palco ficou ainda mais iluminado, como se estivesse se preparando para o ato final. Mitchell e seus homens tentaram escapar, mas algo os impedia de sair. Cada vez que eles tentavam nadar para a saída, o som dos aplausos ficava mais intenso e a água mais densa, como se o lago estivesse tentando arrastá-los de volta. Última entrada do diário de Mitchell dizia: "Eu não sou o único aqui. Nenhum de nós é. O palco está pronto e o espetáculo nunca termina." Ninguém nunca ouviu falar de R. Mitchell após aquele dia. O que se sabe é que o teatro de ossos permanece no fundo do lago, esperando por mais almas para sentar e assistir à eterna performance. O som das cortinas, o eco dos gritos e o sussurro distante de atores ausentes ainda podem ser ouvidos por aqueles que se atrevem a se aproximar do lugar. Sétimo relato: a escola onde o tempo parou. Fonte:
Transcrição de fitas encontradas por mergulhadores amadores em 2002. A voz gravada apresenta tremores, pausas longas e momentos de soluços. Identidade da pessoa nunca confirmada. A escola ainda está lá embaixo, intacta. Os quadros negros ainda têm rabiscos, os armários, os livros, as mochilas, tudo parado no tempo. Mas o que mais me assustou foram as vozes e os risos, vindos de uma sala onde não havia ninguém. Trecho da fita cassete. 3 em 2002. 2 mergulhadores recreativos, apenas identificados pelas iniciais L e D, estavam explorando as bordas mais profundas do Lago Aram, longe dos pontos turísticos. Eles tinham como objetivo filmar estruturas submersas para um projeto independente. Mas ao mergulharem mais fundo do que o recomendado, encontraram algo inesperado. Uma escola primária totalmente submersa, com móveis intactos, brinquedos flutuando e até mesmo desenhos, presos nas paredes com fita adesiva. O nome ainda estava na fachada: Escola Municipal Alvorada das Águas. Nunca ouvi falar nem achei nos mapas. Era como se ela tivesse sido engolida antes de ser registrada. O lugar parecia congelado no tempo. Relógios marcavam 10:23 em todas as salas. As lancheiras ainda tinham restos fossilizados de comida. Em uma das salas, um rádio portátil emitiu um ruído estático. E logo depois, um som claro de giz arranhando o quadro, mesmo sem ninguém por perto. Ao entrar em uma das salas principais, Ellie relatou que viu pegadas molhadas, levando até o quadro negro. Ao iluminá-lo, notou que uma frase havia acabado de ser escrita. "Estamos todos aqui, professora." Não foi só a frase, tinha cheiro de lousa recém-usada, como se alguém estivesse mesmo ali, atrás de mim. Senti uma respiração, no meu cangote, mas quando virei só vi armários rangendo com a água. O clima piorou. O oxigênio dos tanques começou a baixar mais rápido do que o normal. E então começaram os sinais claros de que a escola estava viva. As portas começaram a se mover. Um dos brinquedos, um cavalinho de madeira, oscilava levemente, como se uma criança invisível o balançasse. Em uma das fitas gravadas, é possível ouvir o som de risadas infantis abafadas pela água, seguidas por um sussurro. A professora ainda está esperando. Em uma das mochilas encontradas, havia um caderno de caligrafia. As páginas estavam surpreendentemente bem preservadas. Havia desenhos de crianças, casas e árvores. Mas nas páginas finais, começaram a surgir desenhos estranhos. Uma figura alta, com braços que se arrastavam até o chão, sempre de pé ao lado das crianças. Ela desenhava a mesma figura todos os dias, sempre com um grupo de crianças sorrindo, e a figura observando de canto. Até que na última página, as crianças estavam chorando. A figura estava mais próxima, e as palavras "A aula nunca termina" estavam rabiscadas ao fundo. No rodapé, uma anotação em letra trêmula. Ela tranca a porta quando o sino toca. Enquanto se preparavam para sair, um sino antigo começou a tocar em alguma parte da escola. Um som distorcido, como metal retorcido sendo arranhado. Foi quando a água ao redor da escola começou a ficar mais densa, quase viscosa. A saída começou a desaparecer da vista, e os 2 mergulhadores sentiram como se estivessem sendo puxados de volta para dentro de uma sala que até então não tinham visto, a sala da diretoria. Lá dentro, uma cadeira de madeira girava sozinha. Sobre a mesa, um diário de presença com nomes riscados, exceto 2, L e D. Ao lado, uma fotografia antiga em preto e branco. Uma turma de alunos pálidos, todos com olhos escuros, e ao fundo, uma mulher alta, de vestido escuro, sem rosto visível, segurando um sino com uma mão e um caderno na outra. Foi nesse momento que D começou a sangrar pelo nariz, e eu comecei a sentir falta de ar, como se meus pulmões tivessem virado pedra. Tive que arrastá-lo até a entrada da escola. Mas mesmo nadando com todas as forças, ouvíamos o sino, tocando, cada vez mais perto. Ellie foi o único que voltou à superfície. D nunca foi encontrado. O que mais chamou a atenção foi que o relógio de Ellie marcava que haviam se passado apenas 16 minutos.
mas na superfície haviam se passado 3 dias inteiros, e Ellie estava coberto de marcas nos braços, como pequenos arranhões que mais pareciam feitas por unhas de criança. Eles não querem sair, as crianças, elas estão esperando o recreio. Mas ele nunca chega, porque a professora não deixa. Hoje sabe-se que há uma área do lago com uma profundidade anormal, onde bússolas e equipamentos de mergulho falham. Pescadores evitam passar por ali. À noite, dizem que dá para ouvir um sino tocar no fundo da água e, às vezes, vozes cantando a mesma música infantil, repetidamente. O local foi apelidado de o ponto da chamada final, e mesmo os mergulhadores profissionais se recusam a explorar a região novamente.